Vamos dar início ao É Como Voto, o podcast assíncrono da Escola Brasileira de Atuação nos Tribunais Superiores, com foco nas mais altas cortes do país. Hoje recebemos o professor e jurista Lênio Streck. Você costuma dizer, Lênio, que o Brasil tem um fetiche por precedentes. O que exatamente isso significa? Quero dizer que estou muito feliz com o convite para esse podcast, né? Temos tantos assuntos, né, a tratar, são muitas emoções. Começando pelo começo, né? O Brasil tem um fetiche por precedentes. É uma coisa impressionante, porque fizemos uma importação de um certo realismo, né, que está assentado em cima da tese da indeterminabilidade do direito, e com isso as cortes superiores assumiriam esse lugar de dar sentido àquilo que está indeterminado. Isto é uma tese ceticista, naturalmente, que é muito criticável, e eu diria que a alfândega epistemológica do Brasil está com problemas porque não está cuidando bem aquilo que está entrando no Brasil, né, nesta metáfora que eu faço. O problema dos precedentes no Brasil, que se chama de precedentes, é que eles são feitos para o futuro. Na verdade, o Brasil faz pós-cedentes. Esta crítica era feita já por Castanheira Neves aos assentos portugueses. Por quê? Porque ao transformarem um julgamento ou numa tese geral e o próprio julgamento, o caso desaparece porque é feita uma tese, uma espécie de lei geral, faz com que se tenha uma saudade da jurisprudência dos conceitos, né, da Begriffsjurisprudência, né, do século XIX, da Alemanha. O Castanheira Neves era bem enfático nesse sentido. Por isso, a minha crítica é que os precedentes, ditos precedentes no Brasil, além de serem pós-cedentes, né, nesse nome aí que eu inventei, eles imitam um realismo jurídico. Só que o realismo jurídico, por exemplo, norte-americano, ele respeita casos concretos, o modo como eles fazem a descrição de julgados, enfim, e uma predição a partir disso. No Brasil, nós escondemos, o caso concreto desaparece, é um realismo sem caso concreto. Então, por isso que eu chamo isso de fetiche, porque você coloca toda uma pretensão num conceito. Por exemplo, Desdémona, né, o Otelo, tinha um fetiche pelo lenço, né, isso Shakespeare, né? Se nós pegarmos o Shakespeare, que está nos olhando ali, se nós pegarmos o Cervantes, né, que também está nos olhando, o Cervantes, na novela de Um Curioso Impertinente, também tem o fetiche, né, o fetiche pela fidelidade absoluta que o Anselmo tinha, né, ao contratar o Lotário para tentar namorar a própria mulher do Anselmo. Ele tinha fetiche pela fidelidade, a fidelidade absoluta e tal. O fetiche por precedentes é essa tentativa de abarcar toda a realidade dentro de um texto, uma espécie assim de texto fundamental que consiga abranger todas as hipóteses do futuro. Por isso, por exemplo, que o tema 1124, que é um bom exemplo, é composto de 640 palavras, 69 linhas. Isso é um tema, uma tese? Bom, isso é mais um manual de instrução de como se aplica a lei. Então, é nesse sentido que eu
que eu falo sobre o fetiche que nós temos sobre acerca dos precedentes. Professor Lênio, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso podcast É Como Voto. E a minha primeira pergunta é: qual é o risco de importar o modelo de precedentes da Common Law sem compreender a sua lógica filosófica? É evidente que a importação de precedentes traz um risco para a segurança jurídica. Quando o judiciário tem a pretensão de fazer regras gerais, nós estamos trabalhando com um problema ligado à própria concepção original do positivismo, que tinha a pretensão da completude, né? Como disse, o Castanheira Neves já dizia que isto era uma tentativa de volta ao velho conceptualismo, né? Lá, e o próprio Bernd Ritters diz que esse conceitualismo, o modo do judiciário fazer regras para o futuro, viola a lei de Hume, por exemplo, que é de um texto, de um conceito, não se tira um dever, uma normatividade. De uma lei se tira, mas se o texto substitui a lei, um conceito, dali não se pode tirar normatividade, né? Então, realmente, é perigoso que se faça esse tipo de pretensão com os precedentes, porque eles acabam criando muito mais problemas do que soluções, né? Isso realmente os precedentes têm aquela questão de uma espécie de fechamento sistêmico em que a tese dos precedentalistas, por exemplo, é essa, né, que eles tiram isso de uma postura realista, cética, pelo qual os textos são indeterminados. E, ao serem indeterminados, o tribunal de vértice, o superior, teria a função de fazer este fechamento. E, com isso, os demais juízes e tribunais de piso seriam uma espécie de juízes boca dos precedentes. Onde está o problema disso? O problema é que, se isso fosse assim, nós teríamos um sistema diferente, porque os ministros se queixam que seus precedentes não são obedecidos. Talvez porque não sejam precedentes, porque o caso concreto desapareceu. Os juízes não têm mais nem o caso concreto pelo qual a parte possa fazer o distinguish. A grande dificuldade dos advogados é saber como que o seu caso é diferente do outro, porque a tese escondeu o caso concreto. O realismo brasileiro é um realismo sem caso concreto, né? Na Inglaterra, inclusive, a House of Lords, em face de uma enxurrada de ações que visavam sobre o precedente, esse do caso da prostituta, que mandou fazer uma carruagem, essa é uma questão do pagamento de que você não pode cobrar créditos de atividade ilícita ou de relações ilícitas. Aí, por exemplo, essa multiplicação fez com que a House of Lords fizesse uma espécie de tema ou tese, né? Isso antes de 1916. E isso causou uma revolta na Inglaterra, porque os advogados, enfim, a doutrina protestou dizendo que escondia a questão do caso concreto. Tem vários textos meus do Conjur em que eu explico isso, e no meu livro sobre precedentes da Juspodium, que já está agora na sua 7ª edição. Então, a Suprema Corte, que surge no lugar do House of Lords, revogou essa tese do modo como tinha sido feita, né? E o Common Law voltou ao seu leito normal, pelo menos com relação àquele precedente que foi transformado numa tese. E é por isso, portanto, que a gente
eu fico alertando todo o tempo que isto não pode ser assim. Precedentes não são feitos para o futuro. Precedentes cuidam do passado. Quem cuida do futuro é o legislativo. Parece meio difícil para as pessoas entenderem isso, mas com tudo que se faz e todos os precedentes que são feitos todos os dias, que na verdade por isso que teses e temas não são precedentes, nem súmulas são precedentes, porque súmulas são formadas por precedentes. Este é um detalhezinho e o diabo mora nos detalhes. É importante que se saiba disso. Então, quando nós falamos sobre o modo como os precedentes são construídos, e a velocidade com que eles são postos, nós já deveríamos ter um sistema hermético praticamente, porque afinal, se a tese fixa de antemão todas as hipóteses de aplicação, os juízes bastariam ter aplicando e, portanto, até os recursos cairiam vertiginosamente. É que, na verdade, quando os ministros, enfim, se queixam que seus precedentes não são obedecidos, talvez a resposta seja porque nós não estamos lidando, de fato, com precedentes, mas sim teses gerais e abstratas, né? Que precedentes são dependentes do caso concreto, né? Isso é uma questão importante. Os precedentes realmente trazem uma segurança jurídica ou criam uma nova forma de arbitrariedade? Sempre fazemos jurisdição constitucional, estamos condenados a fazer jurisdição constitucional porque, de algum modo, assim como estamos condenados a interpretar jurisdição constitucional, eu falo bastante disso, mas também todos os livros meus têm esse componente, inclusive o ensino jurídico em crise, o livro sobre precedentes, etc. Porque ali se discute o valor da Constituição, a jurisdição constitucional, os diálogos institucionais, o desenho institucional de uma república, como isso funciona. E nisso está o papel da Suprema Corte e naquilo que ela tem de pervasiva, por exemplo, ou não, mais invasora de competências ou não. E o Supremo Tribunal brasileiro tem uma peculiaridade, que é ele ter sido empurrado contra as cordas pelas contingências e acabou assumindo um protagonismo bastante grande. Então, claro que ele é um tribunal político, também como todos os tribunais constitucionais ou que fazem às vezes no mundo são também tribunais políticos, evidente. A questão talvez mais, digamos, mais importante ou que pode trazer resultados nisso é que o Supremo deveria fazer uma distinção entre ativismo e judicialização. Penso que esses conceitos são fluídos e, por vezes, quando alguém fala que critica o Supremo por estar fazendo ativismo, na verdade está criticando injustamente porque o Supremo fez judicialização ou o contrário também acontece. Existe um modo de fazer a distinção entre judicialização e ativismo. Ativismo sempre é ruim e a judicialização é contingente desejável. No voto do homeschooling, do Gilmar Mendes, no voto do processo do homeschooling, tem as 3 perguntas fundamentais que devem ser seguidas sempre. O ministro Gilmar fala disso ali. Eu acho que ali está a saída, né? Nós, com minha equipe de alunos e, enfim, advogados, fizemos um teste sobre essas 3 perguntas e
o grau de acerto é muito grande, mais de 90%, enfim. E quando você chega à conclusão que uma decisão é ativista, ela não deveria ter sido dada. Aí as críticas são justas com relação ao ativismo. E às vezes, e com isso também se separa o joio do trigo, né, salvando as boas decisões que judicializam, porque às vezes é necessário judicializar a política. O Supremo Tribunal tem, nos últimos anos, assumiu um protagonismo e tem sido criticado muito mais pelos seus acertos que pelos seus erros. Ora, obviamente que vai chegar um momento em que as águas vão baixar e ele entra num leito, digamos, que inexoravelmente vai transformá-lo numa corte mais autocontida, né, com self-restraint, como ela foi nos primeiros anos pós-Constituição. Mas, de todo modo, pense que o Supremo não escolheu ter protagonismo. São as circunstâncias que levaram a ter esse protagonismo todo, não? Professor, você afirma que o STF não é só um tribunal jurídico, mas também político. Até que ponto isso é inevitável? Se estamos condenados a trabalhar com a Constituição, né? Vivemos em tempos de hiperconstitucionalização, às vezes até panconstitucionalismo, e esse é um problema na medida em que isto faz parte de uma espécie de zeitgeist no Brasil, o espírito do tempo. O Supremo Tribunal foi assumindo um grande protagonismo e vai ter que chegar no momento, como eu falei antes, de equilíbrio, né? Agora, isso também depende do modo como o Supremo Tribunal, trabalhar os temas, né? Não penso que o Supremo não pode ter a pretensão de tocar a história. Não concordo com a questão do ministro Barroso, que falava ou fala de certo iluminismo. Isso não é papel do Supremo Tribunal. Esse é o primeiro passo, né? Se o Supremo Tribunal se der conta de que ele cuida da jurisdição constitucional e das questões no qual ele é competente, mas quando se faz uma discussão, por exemplo, da descriminalização, você quer discutir a constitucionalidade do crime de drogas, por exemplo, o Supremo tem que dizer sim ou não. É constitucional ou é inconstitucional? Ele não pode fazer uma tese que tenha seja uma espécie de manual de instrução, imitando, por exemplo, aquilo que já é feito no STJ. E assim por diante. Essa me parece ser uma questão fundamental. Responder o que lhe foi perguntado. E não usar, por exemplo, uma ação e, a partir daí, expandi-la ao máximo, fazendo o papel do legislador. O Supremo não tem poder constituinte, né? Então, essa é a questão. Agora, isso também se encaixa dentro daquilo que se entende por hermenêutica, né? Quer dizer, o Supremo sempre faz hermenêutica, todos nós fazemos hermenêutica, e isso faz com que a gente tenha que examinar o tema da hermenêutica e, por exemplo, a sua historicidade, etc., e a questão do decisionismo, porque nós falamos, tudo está interligado. Quando falamos em ativismo, estamos falando de decisionismo. Falando de autocontenção, estamos trabalhando com a questão das respostas adequadas à Constituição, porque a Constituição é o limite. E quando a Corte não tem autocontenção, ela extrapola as suas próprias funções. Veja como é complexo isso tudo. Então, eu proponho há muito, né, uma hermenêutica não decisionista. É difícil para as pessoas compreender esse fenômeno, porque se criou no Brasil uma lenda urbana, né,
de que com a Constituição morreu o juiz boca da lei, nasceu o juiz dos princípios, né? Espalharam isso foi muito ruim, foi deletério, porque primeiro o juiz boca da lei existiu efetivamente, como ele se comportava, como é que ele aparecia, e depois quem é o juiz dos princípios. Se nós trabalharmos com as teorias da argumentação e a ponderação, né? A ponderação é um mecanismo que fortemente vitaminou o decisionismo no Brasil. A crítica hermenêutica do direito que eu proponho, né, que eu fundei a partir dos pressupostos da hermenêutica filosófica do Gadamer, algumas pitadas, né, de filosofia hermenêutica também, e a teoria interpretativa de Ronald Dworkin. O ponto central é o antirrelativismo, a anti-arbitrariedade, o antidecisionismo, isto é, o combate às teorias acionalistas que pregam a liberdade do juiz de interpretar, aí vem o problema do livre convencimento, e tudo isso que são questão da valoração da prova, essas questões todas devem ser discutidas, porque é ali que mora aquilo que se chama, né, de fenômeno da compreensão do direito. Daí a necessidade, por exemplo, de se trabalhar as condições para uma resposta correta. Você costuma dizer que a resposta certa é uma tarefa e não um milagre. O que isso realmente quer dizer na prática? A resposta correta é uma necessidade, né? A resposta correta é uma tarefa que o jurista deve se empenhar. A resposta correta não é uma resposta exegética. A hermenêutica é uma cadeira que se assenta para, digamos, nem um objetivismo, isto é, nem o juiz boca da lei, para usar uma metáfora histórica, e nem o juiz voluntarista. A peça Medida por Medida do Shakespeare explica um pouco isso, quer dizer, nem o Ângelo I, que condena Cláudio à morte com base de uma lei que nunca tinha sido aplicada, sendo um textualista, e nem o Cláudio II, que é a segunda parte, quando ele se transforma no dono da lei, porque ele, em troca de sexo da irmã do réu, ele libertaria, né, o condenado. Então, veja que aí nenhum dos dois nos interessa. Há um espaço, eu chamo isso de resposta adequada à Constituição, que se constrói a partir da tradição, do caso concreto, daquilo que se chama círculo hermenêutico, com o qual, a partir disso, construímos a resposta correta, que não é nem a única, né? Mas é a resposta adequada à Constituição. Fundamentalmente a questão da rejeição do voluntarismo, da discricionariedade, da arbitrariedade, centrando a discussão do juiz para a construção, né, de uma decisão que fundamentalmente não é uma escolha. Nós escolhemos no plano da razão prática, cotidiana, mas o juiz faz um ato de responsabilidade política. O voluntarismo, né, que hoje se mistura com o realismo jurídico brasileiro, isso não se sabe bem o que é o direito no Brasil, porque é uma mistura de decido conforme a consciência, com livre convencimento, com
teorias da argumentação com precedentalismo, enfim, o direito é o que os tribunais dizem que é. Esse conjunto, né, de teorias, elas são frutos, né, de uma espécie de má compreensão e má recepção, né, como falei, a alfândega epistemológica falhou muito porque nós importamos inadequadamente a teoria alexiana, porque o que se fala aqui no Brasil sobre ponderação não tem nada a ver com o que Alex se fala. Nós falamos sobre o ativismo norte-americano, também importamos até mesmo de forma inadequada os métodos, né, os famosos métodos do próprio Savigny. Então, mas o que impressiona mais é a noção de neoconstitucionalismo que foi vendida no Brasil. Eu cheguei a escrever, porque neoconstitucionalismo tem o sentido, né, de fazer aplicação da Constituição, etc., e que no Brasil acabou aparecendo no interior de determinadas teorias da argumentação, pelo qual o juiz se transformava num protagonista, né, fazendo ponderações, etc., né. Então eu escrevi vários textos, né, criticando o neoconstitucionalismo, que se misturou com a noção de pós-positivismo, como se pós-positivismo fosse simplesmente você dizer que incorporava a moral ao direito, ou o juiz agora não era mais o boca da lei. Então, veja, positivismo é uma teoria descritiva. Às vezes eu ouço assim, temos que ser positivistas para ter segurança jurídica. Não tem nenhuma segurança jurídica com o positivismo. Positivismo é uma teoria descritiva que não se preocupa com a decisão. Esse é um ponto importante quando nós falamos em teoria da decisão. Todos os positivismos não se preocupam com a decisão, e os positivismos não trabalham segurança jurídica, porque elas têm uma outra perspectiva e, portanto, aceitam a discricionariedade. O único positivismo que estaria, digamos, fora disso seria um certo textualismo, mas essa é uma questão do século XIX, né? Isso é muito importante que a gente saiba desses detalhes, né? No meu dicionário de hermenêutica, eu explico isto a miúde. Como o ensino jurídico pode contribuir para reduzir o populismo judicial? Esse paciente zero da pandemia, né, eu descrevo aqui no ensino jurídico em crise, ensaio contra a simplificação do direito. Essa é uma questão deveras importante porque recentemente o judiciário, via CNJ, tem buscado a simplificação, como se o direito fosse um fenômeno simplista que pudesse ser comunicado simplesmente por uma linguagem simples, né? Eu faço esse livro todo aqui, de quase 400 páginas, que eu faço uma análise do ensino jurídico, das suas falhas, inclusive do problema da pós-graduação, das faculdades de direito, né, que as faculdades de direito se transformaram numa faculdade de reproduções de sentidos, né, e hoje já quase não se usa livros e os professores ensinam teses, temas dos tribunais, ou seja, o que eu chamo de realismo retrô está plenamente realizado. O direito é o que os tribunais dizem que é. É lamentável isso porque sobra pouco espaço para a doutrina. A doutrina tem que doutrinar, e faculdade de direito ou pós-graduação quer dizer estudar doutrina. E se a doutrina se amolda ao que diz a jurisprudência, ou no caso, nem jurisprudência, porque a doutrina tem se amoldado às decisões chamadas de precedentes.
e isso acaba baixando a qualidade, né? E agora com a inteligência artificial é muito pior. Os alunos ficam preguiçosos, os advogados também. Outro dia um advogado nas redes sociais disse, eu com o ChatGPT faz uma petição de agravo em 30 segundos melhor que eu. Eu digo, isso quer dizer que você fracassou, porque você estudou 5 anos e o ChatGPT faz melhor que você em 30 segundos. Quer dizer, aleluia. A inteligência artificial no direito é autofágica. Os próprios tribunais, ao utilizarem a ChatGPT, vão criar um paradoxo, porque se o juiz usa o ChatGPT, que faz a sentença ou o esboço da sentença, e alguém recorre, e quem vai decidir isso no segundo grau é outro robô. Quer dizer, um robô vai contradizer o outro, ou isto vai chegar numa espécie de paradoxo do recurso zero? Escrevi um texto sobre isso. No fundo, quando eu vejo advogados adictos da inteligência artificial desse modo assim, e alguns são fervorosos e não gostam de ser criticados, né? Eu fico pensando que eles são como gladiadores romanos, né? Que são jogados aos leões e que têm pouca chance de vencer os leões ou lutarem entre si, e por isso que os gladiadores faziam a saudação ao César, né? Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. Um pouco disso, né, que a gente vê. Então, o ensino jurídico, de fato, está prêt à porter, prêt à penser, prêt à parler. A literatura simplificada, mastigada, tudo isso são os sintomas, né, disso que a gente chama aí da crise do ensino jurídico. E a academia, portanto, está formando intérpretes que, na verdade, não são intérpretes, são replicadores daquilo que se diz na jurisprudência, ou das redes sociais, que também é outro modo de repetições de teses e conceitos previamente dados, né, que são conceitos pré-dados e que também são pré-dados, né, nesses dois sentidos. O ensino jurídico devia ser essa trincheira, e por isso que nesse livro eu mostro inclusive como usar a literatura para melhorar o ensino jurídico. Eu mesmo uso muito, né, para explicar o solipsismo, essa palavra complexa. No meu dicionário eu uso Machado de Assis, Ideias de Canário, e assim por diante. Eu uso Shakespeare, uso Jonathan Swift. Jonathan Swift é uma teoria, basicamente. Dá para fazer um curso com Jonathan Swift, né? Um curso de teoria do direito. Então, muito, muito, muito interessante o Jonathan Swift. Que conselho você daria para os advogados que atuam ou querem atuar em tribunais superiores? Um conselho para os alunos é ler livros a mãos cheias, deixar de lado essa literatura pequeno-gnosiológica, assim. Imagine o seguinte: ninguém se operaria com um médico que tivesse estudado num livro Operação Cardíaca simplificada, mastigada, ou desenhada, ou resumidinha. Mas por que no direito pode? Então, o direito é um fenômeno complexo. E se você descomplexizar, se você achar que o mundo é a simplificação, você acaba tomando o caminho errado, como em Ideias de Canário, do Machado de Assis. Então, o tamanho do mundo é o tamanho da sua linguagem. Se você encurta isso, né, a inteligência artificial hoje é um perigo exatamente pelo brain rot,
que é o cérebro apodrecido. Se você delega tudo, se o advogado deixa tudo para a inteligência artificial, se as pessoas, em vez de ler um livro, eles pegam o resumo do livro, quer dizer, para escrever algo pede. Outro dia eu vi num jornal um sujeito ensinando de como mandar um e-mail via chat GPT ou robôs. Mas, por favor, nem e-mails as pessoas querem escrever. Então, meu conselho é para o aluno. O aluno tem que ter o fator olheiras, isto é, o aluno que estuda direito tem que ficar com olheiras de tanto estudar. Não existe intelectual bronzeado, para começar. Isto é uma metáfora, evidentemente, mas também pode ser verdadeira. Não? Você precisa estudar. E me parece que qualquer facilitação com livrinhos resumidinhos, etc., mastigados, ou memes, ou estudar por música, por memes, ou via chat GPT, no sentido de que você delega coisas para o robô, esse é o caminho torto, este é um atalho que vai trazer enorme déficit cognitivo. Em breve, ainda em 2025, eu vou lançarei o livro O Robô Não Desce Escada e Trapezista Não Voa, os limites dos aprendizes de feiticeiro. Hein? A figura do trapezista, né, que acha que é tão bom, e a robótica e a IA é um pouco disso, acha que é tão bom, é tão boa que acha que pode voar, o trapezista morre, enfim, e ao mesmo tempo o robô não desce escada, que é a insuficiência. Então o livro trata disso. Também estou lançando a 3ª edição do Diálogos com Lênio Streck, que é com 180 perguntas que fazem a mim. Também estamos trabalhando na nova edição do Lições de Crítica Hermenêutica do Direito. Também, finalmente, vou relançar um velho livro chamado Tribunal do Júri, Símbolos e Rituais, e atualmente eu estou trabalhando, finalizando o livro chamado, que trata de um ajuste, né? Um ajuste com a dogmática jurídica, com o positivismo, etc. E o livro vai se chamar Uma Complexa Verdade. E mais um subtítulo. Está em fase de revisão e vai tratar de todas essas grandes temáticas contemporâneas. Isto é, muitas produções aí para discutir tudo isso que eu tentei trazer aqui, algumas fatias, algumas pílulas, enfim, alguns acepipes, né, dos grandes temas, e muito mais. Eu não quero ensinar nada, eu apenas quero que as pessoas se angustiem, porque, como um verbete que eu tenho no livro, Dicionário Senso em Comum, né? Angústia epistemológica, aquela angústia do que você sabe que não sabe, sai correndo atrás, porque não saber que não sabe é a crueldade, né? É uma maldição, realmente, nesse sentido. Então, saber que não sabe é muito bom, e aí você fica angustiado. Essa é a ideia, e foi muito legal participar deste podcast sobre essas temáticas.